Sauda, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor, nesse domingo, 17 de março de 2024, para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus, Deus vivo, verdadeiro, que tem conduzido o seu povo. Nesse momento vamos fazer uma oração ao Senhor de confissão de pecados. Convido os irmãos a baixarem suas cabeças e estar orando juntamente comigo. Santo Deus, bondoso e eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação sejam dadas ao Teu nome, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela água, pelo ar que respiramos, ó Pai, pelo mantimento de cada dia que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Nessa manhã, ó Deus, nós nos colocamos diante dos Teus pés, ó Pai, para confessar, ó Deus, que somos falhos, pecadores, ó Deus, e necessitamos, ó Pai, da Tua graça e misericórdia, ó Pai. Venha, ó Pai, derramar a Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai, pois temos pecado contra Ti, temos pecado com omissão, ó Deus, temos pecado, ó Pai, quando não fazemos aquilo que deveríamos, ó Deus. Ó Deus, nós te clamamos ao Senhor que o Senhor possa estar nos restaurando, que o Senhor possa estar nos perdoando, o Senhor possa estar nos transformando, ó Pai, para que nós possamos viver de acordo com Tua vontade, de acordo com Tua palavra, ó Pai, que possamos andar, ó Pai, em Teus caminhos, ó Pai, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, ó Pai, mas sempre olhando para a cruz de Cristo, ó Pai, pelo sacrifício feito naquela cruz, ó Pai, recordando que Cristo morreu para que nós um dia pudéssemos estar aqui, para que pudéssemos andar de acordo com Tua palavra, de acordo com Tua vontade, ó Deus. Nós te clamamos que o Teu Santo Espírito possa estar nos enchendo, ó Pai, nos preenchendo, ó Pai, para que assim consigamos, ó Pai, vivermos de acordo com Tua palavra, ó Pai, pois sabemos que sozinho jamais conseguiríamos, ó Deus, por isso nós te clamamos por Tua presença em nossas vidas, ó Pai, pela Tua transformação em nossa vida, ó Deus amado, perdoando todos os nossos pecados e nos fazendo lembrar daqueles pecados que ainda estão guardados, que possamos estar abandonando, deixando esses pecados, ó Pai, confessando a Ti, ó Deus amado, e vivendo assim uma vida reta diante de Ti, pois Tu és um Deus santo e exige que sejamos santos também, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, pois somos falhos e fracos e não conseguimos sozinhos, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor amado. Nesse momento eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Provérbios, Provérbios capítulo 8, vamos fazer a leitura alternada do verso 1 ao verso 21. Provérbio 8, do 1 ao 21. Provérbios 8, do 1 ao 21, faremos essa leitura de forma alternada. Todos encontraram? Leamos. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Entendei o simples a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Todas são retas para quem as entendem, e justas para os que acham o conhecimento. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço.
Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Todos em uma só voz. Para dotar de bens os que me amam e lhe encher os tesouros. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento vamos nos colocarmos de pé e vamos entoar o hino de número 110A, Crer e Observar. Queridos, graça e paz. Vamos cantar ao seu ensino. 110A. Em Jesus confia, sua lei observa. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guarda tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz. Cristo sabe desprestigia. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Os irmãos podem sentar. Em continuação, nós iremos fazer uma oração de gratidão pelo perdão dos pecados. Eu convido o presbítero Moura a estar fazendo essa oração nesse momento. Eterno Deus, bondoso e amado Pai,
Nós estamos, ó Deus, aqui em Tua casa nesta manhã para bendizer o Teu santo nome, para agradecer, ó Deus, pelas bênçãos derramadas, Senhor, sobre nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque, ó Deus, estamos rendidos aos Teus pés. Estamos, ó Pai amado, aqui em Tua casa, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, colocou no nosso coração, ó Deus, o desejo, Pai, de estar, ó Pai, unidos entre irmãos, unicamente, Senhor, com um propósito, que é de Te adorar, de bendizer o Teu nome, pois o Senhor é santo, santo, santo. Pai eterno, nesta manhã, nós nos colocamos diante do Senhor. Nos colocamos diante do Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão, Senhor Deus, pelas nossas falhas, ó Deus, pois muitas das vezes, Senhor, nós andamos, ó Pai, distante do Teu caminho. Pai, mas também, ó Pai amado, nós queremos, ó Pai, Te agradecer. Agradecer, Senhor Deus, porque sabemos, ó Deus, porque mesmo falho, mesmo imerecedores da Tua graça e do Teu amor, o Senhor tem nos acolhido, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem perdoado os nossos pecados, pois quando nós nos achegamos a Ti, ó Deus, com um coração puro, um coração sincero, temos a certeza, a convicção, ó Pai, que os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é longânimo, o Senhor é santo. Ó Deus, nesta manhã, Pai, Te pedimos, ó Deus, nos abençoa, Pai. Fala conosco, Senhor. Abençoa, ó Deus, todo culto, ó Pai amado, todo ato de culto, Senhor, nesta manhã, Senhor. Que tudo seja para a honra, para a glória e para o Teu louvor. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja presente no nosso meio. E assim, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente e no nosso meio, nos ajudando, Senhor, nessa caminhada, Senhor, nessa jornada, ó Deus amado, pois é árdua, Senhor. Pois nós sabemos, ó Pai amado, que o Senhor está conosco. Pois o Senhor tem, ó Pai amado, nos conduzido, Senhor, no Teu caminho, caminho único, caminho verdadeiro. Caminho este, ó Deus, o qual enviaste, Senhor, ao mundo, que foi o Teu próprio Filho Jesus Cristo. Pois Ele mesmo disse que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Que possamos, ó Pai amado, andar neste caminho verdadeiro. Que possamos, Senhor Deus, buscar, ó Deus amado, essa verdade, ó Pai, impactada, Senhor, nos nossos corações. Para que assim, ó Deus amado, eternamente possamos morar com o Senhor. Pois sabemos, ó Pai querido, que aqui na terra é apenas uma passagem a nossa vida. É rápida, passageiro, Senhor, mas na eternidade já está dizendo que é eterno, pois iremos morar contigo. Assim cremos e assim bendizemos o Teu nome e assim nos colocamos diante do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Em continuação, convido os irmãos mais uma vez a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbio, capítulo 8. Dessa vez vamos ler do verso 22 ao verso 36. Provérbios 8, do 22 ao 36. Mais uma vez vamos fazer essa leitura de forma alternada. Todos encontraram? Leiamos. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Ainda ele não me tinha feito a terra, nem as
amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Agora, pois, filho, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Feliz o homem que me dá ouvido, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Todos, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra. No verso 32 ele diz: agora, pois, filho, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. O próprio Senhor diz que é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz que felizes serão aqueles que guardarem o seu caminho, aquele que andarem por caminho reto e justo, buscando o Senhor, ouvindo o seu ensino e sua sabedoria e não rejeitando. Pois ele diz que para aquele que desvia do seu caminho, todos aqueles que o aborrecem, o caminho final é a morte. Então nós devemos andar de acordo com a vontade do Senhor para louvor, honra e glória do nome dele. Deus possa nos ajudar nessa caminhada, para que possamos assim andar em caminhos aplanados, buscando sempre andar de acordo com a vontade do Senhor. Nesse momento nós iremos entoar hinos de louvores ao nosso Deus. Convido os irmãos a se colocarem de pé e vamos louvar ao nosso Deus. Oi. Oi. Quer pegar? Som, oi. Som, oi. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá.
Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus erros, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz,
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vocês podem se assentar. Nesse momento nós temos a oportunidade de continuarmos adorando ao nosso Senhor com nossos dízimos e oferta. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ó Senhor Deus, que tu possas ser, ó Pai, o centro de toda nossa adoração, Senhor. Que sejas o centro, Deus, da nossa vida, que sejas o motivo, Deus, de executarmos o bom trabalho por onde passarmos, ó Pai. Para que assim, ó Deus, os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu, Senhor. Ensina-nos dia a dia, Deus, a te servir com integridade, a termos sinceridade, Senhor, diante de ti, nos derramarmos em tua presença, Senhor, uma vez que tu és aquele que sondas e conheces o nosso coração. Não tem como, Senhor, nos esconder da tua presença. Não há abismo tão profundo, nem há um céu tão alto onde possamos nos esconder de ti. Ajuda-nos, pois, Senhor, a reconhecer-te em todos os nossos caminhos. Porque assim, meu Deus, nós estaremos vivendo de fato, Senhor, de glória em glória, Deus. Muda-nos a tua imagem como o oleiro, Pai, que ele molda o barro de acordo com o que ele quer que seja. Eis-nos aqui, Senhor, que possas, ó Pai, fazer de nossas vidas aquilo que o Senhor quer, porque Tu és um Deus soberano, Senhor. Tu és aquele que reina desde a eternidade, ó Pai, e que nem há nem haverá outro Deus além de Ti, Senhor. Recebe, Pai, todo o ato de cultos, Deus, recebe toda a nossa adoração, ó Pai. Recebe as ofertas e dízimos aqui depositadas, Senhor. Que tudo seja feito para o louvor e o engrandecimento do Teu santo nome aqui na terra, Pai.
fé. Te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Convidar aqui à frente as crianças. Elas vão sair para um momento de classe bíblica. Eu quero convidar todas as crianças. Hoje até a faixa etária de agora de manhã é até acho que 11, né? Não, até 10. Até 10. À noite que a gente limita até 9, mas agora é até 10. Podem vir aqui à frente todas. Deixa eu descer aqui. Todas as crianças de 1 até 10. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Algumas crianças faltaram. Mas semana passada, aqui ó, amiguinhos. Semana passada, eu disse a vocês que nós iríamos falar sobre os 10 mandamentos nos próximos 10 domingos até nós aprendermos. Quem estava aqui, eu acho que dos que estavam semana passada, poucos estão, né? Pedrinho estava, esse rapazinho estava, Lu estava. Mas quem lembra semana passada, qual foi o primeiro mandamento da lei de Deus que eu falei? Quem lembra? Ninguém? E aí, Pedrinho? Então eu vou repetir. Como boa parte das crianças que vieram semana passada faltaram hoje pela manhã, eu vou repetir. O primeiro mandamento da lei de Deus diz assim: não terás outro Deus diante de mim. Vamos repetir para os pais de vocês aprenderem? Não terás outros deuses diante de mim. E aí eu disse assim: aprendam o segundo mandamento para a semana que vem. Mas como vocês me disseram primeiro, acho que não aprenderam o segundo também. Então, o segundo mandamento é muito parecido com o primeiro, só que tem uma diferença. O primeiro mandamento, Deus diz: não tenho nenhum outro Deus diante de mim. E o segundo mandamento, Deus vai dizer assim: não façam para vocês, não façam para ti imagem de escultura. Vamos repetir o segundo? Não façais para ti imagem de escultura. Então o nosso Deus, ele não quer que nós adoremos a outra coisa, nem a outro ser que não seja ele, nem deseja também, nem permite que nós façamos nada que compare a ele. Até porque Deus é incomparável. Então, semana que vem, como eu vi que vocês não aprenderam muito, eu vou repetir o primeiro e o segundo, e a gente depois vai para o terceiro, tá bom? Vamos orar nesse instante? Vocês vão sair para a casa das crianças. Pai amado, nós te agradecemos por estes pequeninos que aqui vieram. Rogamos ao Senhor pelos que não puderam vir, aqueles que estão enfermos, ó Pai, sobre o qual nós também já intercedemos pela vida de Aquiles. Pedimos que o Senhor derrame de graça, de bondade, misericórdia, restaure a saúde. Aos que estão enfermos, ó Deus, com essa virose que tem afetado tantas crianças, que o Senhor possa restaurar e cuidar de cada um. Deus abençoe esses pequeninos que agora dão para o seu momento de escola dominical. Abençoa os pais para que possam orientá-los no teu caminho, na tua direção, na tua santa palavra. E abençoa nós que aqui ficaremos também para ouvir do Senhor a tua voz. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Podem seguir. Temos algumas visitando hoje, né? Umas crianças novas aqui. Deus abençoe. Muito bem. Os adolescentes podem ir para suas classes também. Os jovens também começariam hoje, mas eu não estou vendo o presbítero Paulo. Eu acho que houve algum problema, então os jovens ficam, né? Deuteronômio 29, 29, mesmo texto da semana passada,
nós vamos tentar concluir a nossa lição que foi iniciada semana passada. Deuteronômio 29. Eu mencionei aqui na oração Aquiles, né? Mas eu não sei se todos entenderam. Mas eu já vou adiantar, pedir oração da igreja em favor de Aquiles, filho de Williams, missionário Williams, e nossa irmã Raquel, neto do nosso irmão Jason. Aquiles teve um episódio de bronquiolite, estava internado e parece que não melhorou muito, vai ser transferido para Salvador, para uma UTI, não é isso? Então vamos estar orando por ele, para que Deus tenha misericórdia da vida do pequeno Aquiles, né? Saiu daqui há poucos dias, chegou lá, o bichinho já adoeceu. Nós temos muitas crianças, né, que estão enfermas. Essa semana também, Heleninha, sexta-feira, com alguns episódios de diarreia, gripadinha. Eu também fiquei um pouco, mas estou bem melhor. Então, essa virose tem pegado muita gente e vamos orar, sobretudo, pelas crianças, né, que sofrem mais, e os pais também sofrem muito com a preocupação com os filhos. Eu estou sentindo falta de muita gente hoje pela manhã, não sei o que aconteceu, muitos irmãos faltaram. Vamos estar orando, se estiverem enfermos, para que Deus possa restaurá-los. Deuteronômio 29, verso 29, diz assim a palavra de Deus: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Louvado seja Deus. Nós iniciamos semana passada falando sobre o Deus oculto e o Deus revelado. O Deus que é conhecido e o Deus que é incognoscível. E a gente então passou a refletir sobre esses dois aspectos do nosso Deus. Um Deus que se revela, um Deus que se mostra, um Deus que se apresenta por intermédio da palavra e por meio da criação. Mas um Deus também que é oculto por causa de algumas questões que a gente vai examinar hoje. Vimos então, irmãos, que Deus é objeto de estudo e é o sujeito da iluminação. E aí nós falamos sobre os dois aspectos, pode passar, que Deus é simultaneamente revelado. Ele é oculto, conforme diz o texto, mas ele também está falando sobre o Deus incompreensível. Fala sobre Deus, nós precisamos entender que essa definição deve ir além do dicionário. Porque quando nós falamos sobre o Deus incompreensível, nós não estamos falando apenas sobre um Deus que não se pode compreender, que é enigmático, que é misterioso. Nós estamos falando de um Deus que transcende ao nosso entendimento.
Então, não se trata de algo apenas enigmático. Se trata de algo que está acima de nossa razão. É diferente, irmãos, da loucura. Uma pessoa que acredita numa loucura, que acredita numa bizarrice, é alguém que está acreditando em algo que de fato nunca jamais será explicado, porque é uma loucura, porque inexiste. Só que quando nós falamos sobre o ser de Deus, nós não estamos falando de uma loucura. Para o mundo pode até parecer loucura, e Paulo vai dizer isso, né? Que a pregação para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Nós não estamos falando então de algo assim, enigmático nestes termos, mas é algo que transcende ao nosso entendimento. Qual a diferença básica disso? É de que o fato de nós não compreendermos Deus totalmente não é porque Deus é inexplicável, não é porque Deus é algo do qual nós nunca jamais poderemos compreender. Nós estamos falando de algo que transcende ao nosso entendimento, essa é a principal razão. Além disso, por que Deus é incompreensível? Porque Deus é tão grande que nós não conseguimos entendê-lo diante da sua grandeza. É como você pegar uma garrafazinha PET de 2 litros, ou pode até pegar um garrafão de 20 litros, ir lá na beira da praia e tentar colocar toda a água do oceano ali dentro daquele recipiente. É impossível. Desta forma, o que nós percebemos é que não tem como nós, seres limitados pelo nosso tamanho, por sermos criaturas e pelo pecado que limita a nossa mente, nosso entendimento e a nossa visão, compreendermos totalmente a plenitude do nosso Criador. Não tem como. Então, quando nós lidamos com essa matéria, basicamente nós temos esses dois aspectos a observar. Diante disso, irmãos, o que nós percebemos é que jamais compreenderemos Deus plenamente. Preste atenção, o foco é sempre esse. Nós não compreenderemos plenamente, porque aprendermos sobre Deus e conhecermos a Deus, nós podemos sim. Eu até mencionei semana passada aquela musiquinha bonita, preto no branco, né? Ninguém explica Deus. Plenamente, Deus não pode ser compreendido, mas dentro do pouco que nos foi comunicado, no campo da revelação bíblica, nós podemos sim explicar e compreender a Deus, até porque se nós não pudéssemos explicar e compreender a Deus, a nossa fé seria em vão, a nossa pregação do evangelho seria tola, a minha pregação aqui seria inútil. Ora, se eu não posso explicar absolutamente nada sobre Deus, o que é que a gente está fazendo domingo após domingo, semana após semana, estudando a Bíblia, meditando, refletindo, se aprofundando cada vez mais? Nós podemos conhecer a Deus. O que nós não podemos é compreendê-lo em sua plenitude, por causa da sua vastidão, da sua imensidão. A igreja cristã, ela sempre confessou que, por um lado, Deus é incompreensível, mas também pode ser conhecido. E que conhecê-lo é um requisito absoluto para a salvação. Não é possível alguém ser salvo sem que creia em Cristo, sem que creia na mensagem do Evangelho, sem que conheça a Deus. De modo algum. É um requisito básico para a salvação. A força do argumento que Zofar faz para Jó, ela é válida para nós. E eu peço que você abra a sua Bíblia agora em Jó capítulo 11, versículo 7. Jó capítulo 11, versículo 7. A história de Jó, como é conhecida por nós, é uma história cheia de altos e baixos. E a gente vai encontrar nessa história, após o momento que Jó perde os seus filhos, perde os seus bens e perde a sua saúde, todos começam a lhe abandonar. O capítulo 19 vai nos mostrar isso. A sua mulher manda ele amaldiçoar o seu Deus. Os seus servos, Jó capítulo 11, verso 7. Os seus servos não atendem mais o seu chamado, as crianças zombam dele, os seus amigos vêm visitá-lo, mas ao invés de visitá-lo para ajudá-lo no momento da aflição, começam a acusá-lo, começam a apontar o dedo, começam a fazer inúmeros questionamentos.
E o que a gente vai perceber então é que a visita dos amigos de Jó, na verdade, eram mais acusativas do que até mesmo para um auxílio. Só que entre essas muitas acusações e menções que os amigos de Jó faz, uma pergunta feita por Zofar não pode ser deixada de lado por nós, porque é uma pergunta verdadeira e genuína. E o versículo 7 vai dizer o seguinte: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Porventura, Jó, você vai desvendar os arcanos, a ideia aí é, você vai desvendar a profundidade da majestade, da sabedoria do Altíssimo? Essa pergunta, ela deve ser reconhecida por nós, porque ela vai nos mostrar a magnitude do nosso Deus. E perceba, a pergunta que Zofar faz é verdadeira e genuína, ainda que a atitude deles não seja uma das melhores. Tanto é que a gente vai encontrar a seguinte linha no livro de Jó. Primeira pergunta que nós encontramos no texto de Jó é de Deus fazendo a Satanás: tendes visto meu servo Jó? Aí Satanás diz: tem tudo nas mãos, é um homem rico, é um homem abastado, tira o que ele tem para ver se permanece fiel. Ele diz: olha, pode tocar nele, só não tire sua vida, mas no resto pode tocar. Satanás vem, toca na vida de Jó, e a gente encontra Jó em uma devastação imensa, sobretudo permanece íntegro perante a Deus, porque o próprio Deus vai dar definição de que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Passado isso, nós vamos encontrar agora os questionamentos dos amigos de Jó, entre eles Zofar. Nós temos Bildad, nós temos Abiú e outros mais, que vêm até Jó e começam a questionar, e perguntam a Jó: Jó, você confessa seu pecado, porque você está passando por isso, certamente você pecou. Jó, você não sabe qual é a consequência que vem para os ímpios? Jó, você não atentou para como que o nosso Deus ele é reto? E eles começam a questionar. Jó diz: eu não fiz nada para passar por isso, eu não estou em pecado, meus amigos. Jó reconhecia que era pecador, mas ele quer expressar para os seus amigos que estavam questionando e acusando que não havia nada que ele havia feito para estar passando por aquilo. Jó não estava em adultério, Jó não havia matado ninguém, Jó não estava cometendo algo escandaloso. Ele pecava porque ele era pecador, mas não havia algo pontual que naquele momento estava levando a passar por aquilo. Só que aí os amigos de Jó enchem tanto a sua cabeça com tanta pergunta, que chega um momento que Jó agora começa a perguntar a Deus. Capítulo 19, a gente vai encontrar essa definição, que Jó chega até a mencionar que o Todo-Poderoso o havia abandonado, o deixado, o esquecido. E aí, depois das perguntas que os amigos fazem a Jó, Jó começa a fazer perguntas a Deus. É quando, então, Deus se volta para Jó para responder os seus questionamentos. E como é que Deus responde os questionamentos de Jó? Com perguntas. Você vai encontrar entre 60 a 70 perguntas que Deus faz a Jó. Uma só já desbarateia Jó por completo, quando Deus diz o seguinte: Jó, onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde estavas tu quando eu chamei as estrelas da alva? Uma pergunta só já leva Jó a um estado de humilhação. Eu não sei, eu não estava aqui. Eu não estava presente quando isso aconteceu. E Deus começa a fazer uma série de perguntas a Jó, pergunta mais pergunta, e Jó não tem resposta, porque a própria pergunta é retórica, já traz a resposta no seu esboço. Quando chega lá no capítulo 42, depois de Deus fazer 70 perguntas, mais ou menos, entre 60 e 70, eu não lembro a conta certa. Aí Jó vai dizer o seguinte: eu pensei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Jó diz assim: Senhor, eu não consigo desvendar a profundidade do teu conhecimento, da tua sabedoria. Eu, na minha limitação, tentei compreender o meu sofrimento, mas o que eu compreendo hoje é que eu nada sei, que o Senhor pode todas as coisas, que os teus planos não vão ser frustrados e que eu sou uma miniatura diante da tua vastidão. Então, nós não poderemos compreender a Deus completamente ou plenamente,
por causa da sua grandeza. Então esse questionamento de Zofar, porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, revela, irmãos, como que nós não temos esse conhecimento. Um outro texto que nos mostra isso foi o texto que nós lemos semana passada e refletimos um pouquinho também, de Isaías 40. Nós vimos vários aspectos desse texto de Isaías 40, mas agora eu chamo a sua atenção para o versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com Ele? A definição ou questionamento do profeta Isaías diante da majestade de Deus é: com que nós faremos comparação a Deus? Eis a razão pela qual o primeiro e o segundo mandamento: não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, por uma razão básica. Primeiro, que Deus é Espírito e é o único Deus. Segundo, porque não há absolutamente nada na terra, em cima da terra, debaixo da terra, na profundeza do mar, que possa ser comparado a Deus. Não tem. Então a idolatria ela é abominável para o Senhor, porque não há nada que a gente possa comparar a Deus. E toda comparação é falha, é pequena, ela não dignifica a grandeza do nosso Senhor. Então nós não temos como comparar, nós não temos como conhecer as profundezas da revelação do conhecimento de Deus. E o Salmo 145, versículo 5, vai dizer o seguinte: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Aliás, 145, versículo 3, melhor dizendo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. A sua grandeza é insondável. Salmo 147, agora sim, versículo de número 5, mais uma vez: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Então o que é que a gente percebe nesses textos? Que não tem como nós decifrarmos, nós alcançarmos a profundidade, a majestade, a plenitude desse Deus tão grande. Nós jamais seremos capazes de medir ou de conhecer plenamente o entendimento de Deus por um motivo: Ele é imenso e não tem como nós conhecermos a Ele plenamente. Além disso, nós também não poderemos compreender Deus plenamente, porque Ele é imenso, ao mesmo tempo que nós sustentamos que Deus também pode ser conhecido. Nossa teologia reformada sempre vai fazer jus a esses dois aspectos. Nós não podemos conhecer plenamente, mas esse Deus também pode ser conhecido. Alguns textos que nos falam isso. Vamos abrir João 17, versículo 3. João 17, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O homem não consegue ter conhecimento completo e perfeito de Deus, mas ao mesmo tempo, ao homem regenerado, transformado pelo Senhor, lhe é possível conhecer a Deus. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ainda há um outro texto de 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 20. João 5, 20. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, nós temos, irmãos, como conhecermos a Deus.
Não plenamente, mas mediante aquilo que ele revelou, sobretudo pelo seu Filho. Hebreus vai nos mostrar isso, né? Que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então nós poderemos conhecer a Deus através de Cristo. Há uma frase aí de Luiz Berkoff, quando ele diz o seguinte: o homem pode obter um conhecimento de Deus perfeitamente adequado à realização do propósito divino na sua vida. Contudo, o verdadeiro conhecimento de Deus só pode ser adquirido graças à autorrevelação divina. É esse aspecto que a gente tem trabalhado aqui na nossa escola dominical nesse trimestre. A Bíblia que Jesus usava, a Bíblia que nos foi entregue, que nos foi revelada, a lei do Senhor que foi dada a nós. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou. Se Deus não tivesse se revelado, certamente nós não o conheceríamos. Nós não teríamos capacidade nenhuma de olharmos para todas essas coisas criadas e descrevermos o nosso Criador. Nós só podemos fazer isso à luz da palavra. À luz da palavra. Nenhum ser humano tem a habilidade de compreender a Deus exaustivamente. Existe uma barreira que impede a compreensão total e abrangente de Deus. Somos criaturas finitas, o Senhor é um ser infinito, e nisso reside o nosso problema. Como pode o finito compreender o infinito? E se ele está acima da compreensão humana, isso não torna, irmãos, toda a nossa discussão religiosa em apenas uma tagarelice teológica? Se o nosso Deus, que está acima, além de nossa compreensão, não pode ser compreendido, então o que a gente faz aqui nada mais é do que uma tagarelice teológica. Nós estamos perdendo nosso tempo falando de algo que não pode ser conhecido. Mas na verdade o que nós vamos perceber é que não é bem assim. Embora nós não possamos compreendê-lo plenamente, isso não significa que nós não saibamos nada sobre ele. Pelo contrário, significa que o nosso conhecimento dele é parcial e limitado. É diferente uma coisa da outra. Conhecermos a Deus plenamente nós não podemos, mas conhecê-lo parcialmente, à luz do que ele revelou, isso sim, nós podemos conhecer. Martinho Lutero falava muito sobre esses dois aspectos de Deus, o aspecto oculto e o aspecto revelado. Nós trabalhamos à luz daquilo que Deus nos revelou. Eu falei aqui no início, na introdução desses estudos, lá no meio de fevereiro ainda, que há coisas que a gente pode passar a vida inteira debatendo e nós nunca chegaremos a um ponto final, porque Deus não nos revelou. Então, a teologia não trabalha com aquilo que não foi revelado. Nós não trabalhamos com hipóteses. Nós podemos até citá-las, mencioná-las, mas não passarão de hipóteses. Nós trabalhamos com o que de fato foi revelado, com o que de fato nós conhecemos, não com aquilo que nós não temos em nossas mãos. Então, há um gráfico aí, simples, para que a gente possa entender um pouquinho essa temática geral. O finito, que somos nós, pode aprender o infinito, mas o finito jamais poderá abarcar completamente o infinito. Então, essas duas imagens que a gente tem aí, essa pequena bolinha, nós, homens, dentro desse vasto universo criado por Deus e dentro da grandiosidade do nosso Deus, jamais compreenderemos. E olha que essa bola está muito grande aí ainda, viu? Mas é apenas para mostrar esses dois aspectos, essas duas faces, oculto e revelado, finito e infinito. Nós jamais conseguiremos conter o infinito. Por isso que quando a gente fala sobre o estudo da Bíblia, estudo da palavra, estudo de Deus, conhecimento de Deus, ninguém jamais pode se orgulhar ou atribuir a si o título: eu não preciso mais aprender nada, eu já sei de tudo. Uma vez eu vi um irmão argumentando isso numa igreja, fiquei assim abismado. Era um curso de teologia que o pastor daquela igreja estaria dando aos membros. Então o pastor anunciou no púlpito: olha, irmãos, nós estaremos iniciando um curso de teologia
e depois também faremos aqui um breve curso de pregação, para que os irmãos possam aprender mais da Bíblia, e aqueles que desejarem pregar e tudo mais. Aí, os uns na igreja, eu quero participar, eu vou participar, eu quero que coisa boa, não sei o quê. Aí teve um irmão assim, cheio de si, e disse, eu não preciso mais fazer isso. Eu já conheço toda a teologia. Eu já sei tudo. Já li a Bíblia toda, já conheci tudo, já sei pregar. Eu não preciso mais de teologia, porque eu já conheço toda a teologia. Aí quando eu vi aqui dali, eu nem era membro daquela igreja, mas quando eu vi aquele comentário, eu disse, coitado, esse aí não aprendeu nem a introdução. Quem dirá toda a teologia? Até porque, irmãos, jamais nós conheceremos, jamais nós conseguiremos fazer isso. A gente pode passar a nossa vida inteira debruçado nos livros, estudando, e nós fazemos isso, especialmente nós ministros do Evangelho, que somos comprometidos com a palavra, a vida inteira debruçada em livros, em Bíblia, estudando, e sabe qual é a constatação que a gente chega? Meu Deus do céu, como eu conheço pouco. Senhor, como que eu estou distante? Como que eu ainda careço aprender mais isso aqui? Parece que eu estou ainda engateando na fé. É esse o sentimento que deve parar em nosso coração. Porque diante de um Deus tão grandioso, jamais poderá passar na mente de quem de fato conheceu ao Senhor o sentimento de que eu já sei de tudo, eu já conheci muito, eu já aprendi muito. Que nada, rapaz. Que nada. Salomão vai dizer lá em Eclesiastes 1 que nem todos os livros da terra, nem todos os lápis seriam capazes ou seriam suficientes. Faltaria, na verdade, papel, faltaria caneta para escrever, para magnificar, para dimensionar a grandiosidade de Deus. Não tem como. Não tem como. Então, o finito jamais poderá compreender plenamente o infinito. Mas, vamos lá. Aonde é que está baseada essa ideia da incompreensibilidade de Deus? Eu trouxe alguns gráficos para os irmãos. Semana passada falamos 3 aspectos que inibem o nosso conhecimento. Mas em que se baseia isso? Nós vamos falar sobre alguns atributos. Primeiro, a imensidade de Deus. Deus é maior do que o universo, ele transcende a criação. Alguém abra, por favor, aí esses textos. Primeiro, 1 Reis 8, 27. Jeremias 23, verso 23 e 24. 2 irmãos diferentes leem em voz alta esses 2 textos. Salomão, quando termina a construção do templo, a gente encontra essa menção lá em 1 e 2 Reis, um grande templo, né? Um grande templo. Edir Macedo fez aí a réplica do templo de Salomão, tentando voltar aos costumes do Antigo Testamento, e a gente olha assim, olha como é grande, né? Como é grande a estrutura do templo. Só que aí Salomão, quando termina a construção daquele grandioso templo, tão belo, cheio de ouro, cheio de pompa, grandioso, o ser humano entrava dentro daquele ambiente e olhava assim, parece que coisa majestosa. O ser humano sempre foi encantado por coisas grandes, né? O matuto vai na capital, aí vê um prédio de 30, 40 andares, fica assim, meia hora admirando. Às vezes, quando estava andando em Recife, aí encontrava, né, a camarada com a mão para trás, pezinho assim, olhando e admirando. Diga, eita, esse aí está vendo pela primeira vez um prédio. Aí ficava lá, admirando, como é que pode uma coisa tão grande dessa, uma coisa tão majestosa. Os discípulos fizeram isso com Jesus, não é de agora não. Chamaram Jesus, olha, veja que grande, olha que grandiosidade desse templo. Jesus, vou destruir, vou reconstruir em 3 dias. Que absurdo. Dezenas de anos para levantar isso, como é que vai destruir e construir de novo em 3 dias? Jesus já estava falando do tempo físico, é claro. Embora no ano 70 foi completamente destruído, não ficou pedra sobre pedra ali. O ser humano sempre foi encantado, né, com essas coisas grandes, aquelas coisas enormes. Nós sempre tivemos essa megalomania de coisas grandiosas. Aí Salomão, quando constrói tudo aquilo, ao invés de se ensoberbecer, olha, veja que grande obra eu fiz, semelhante aos construtores da Torre de Babel. Ele disse, Senhor, essa casa é grande, esse templo é gigante, mas Senhor,
tu és tão grande, tão majestoso, que essa taperinha não consegue te conter. Porque se os céus dos céus não conseguem te conter, quanto menos essa casinha que eu acabei de edificar para o Senhor, quanto mais esse templo. Então Salomão reconhece que embora aquele templo fosse grande, mas se os céus dos céus não continham a majestosa grandiosidade de Deus, quem dirá um pequeno templo erguido por mãos humanas? Aí a gente canta um cântico aqui constantemente, né? Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Nosso Deus é muito grande, a sua grandiosidade não se limita. Então, o fato do nosso Deus ser imenso é uma das razões pelas quais ele é incompreensível. Segundo, Jeremias 23, 23 e 24. Deus vai então dizer o seguinte: eu não sou Deus de perto? Acaso sou apenas eu de perto, também não de longe? Acaso alguém poderia se ocultar em algum esconderijo, de modo que eu não veja? É possível alguém fazer isso? Diz o Senhor: porventura eu não encho os céus e a terra? Se Deus é aquele que enche os céus e a terra com a sua onipresença, não há absolutamente nada que fique desconhecido diante dele. Então, nós temos aqui um outro atributo de Deus que mostra o porquê ele é incompreensível a nós na sua amplitude. Deus está em todos os lugares, Deus conhece todas as coisas, ele penetra as trincheiras mais longínquas da terra, ele vê todas as coisas. E isso para nós, irmãos, é motivo de nós não compreendermos isso plenamente. Ora, se é difícil você compreender, vou fazer aqui um exercício rápido. Se nós fizermos aqui na igreja a oração coreana, já ouviram falar da oração coreana? Todo mundo na igreja começa a orar em voz alta ao mesmo tempo. Na igreja nós temos hoje pela manhã um pequeno número de pessoas. O quê? 50 pessoas? Não contei, mas 50. Digamos que tem 50 pessoas aqui. 50 pessoas orando em voz alta ao mesmo tempo já é razão suficiente para que eu aqui da frente não entenda nenhum de vocês. Já não entendo. Numa roda com 10 pessoas, cada um começa a falar, você já não entende muito. Imagina aqui 50 pessoas. Só que aí a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. E aí você vê agora, nesse exato momento, em todo o Brasil, todas as igrejas, se não quase todas, estão abertas, com crentes aprendendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, louvando ao Senhor. E Deus consegue ouvir, Deus consegue entender a oração desse povo todo, e mais, ainda interpreta e traduz, porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo está pegando as orações de todo mundo, ainda está corrigindo para poder entregar no céu direito, porque a gente não ora direito. Mas não é só no Brasil, porque o Brasil é o que é, 270 milhões de pessoas. No mundo inteiro tem crente reunido, tem gente adorando ao Senhor, tem gente orando ao Senhor, e esse Deus está ouvindo cada oração, está respondendo cada oração, sabe e conhece cada coração. Para mim isso é algo incompreensível. Porque se eu não consigo ler o pensamento do meu próximo, quem dirá de todo mundo? E Deus faz isso. Então a sua onipresença, o seu conhecimento, a sua onisciência também, já é para nós razão suficiente para nós ficarmos assim, meu Pai, eu não consigo discernir a sua grandiosidade. Então a incompreensibilidade de Deus está baseada também em muitos dos seus atributos, porque a sua grandeza é manifestada, a sua grandeza é vista. Aí o texto vai dizer: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e também não de longe? Mostra o Deus que está perto, o Deus que está presente, mas o Deus que também se distancia daquele que está em pecado. A gente até corrige, né, aquela música que diz assim: és Deus de perto, não de longe. Não, a Bíblia diz: és Deus de perto e também de longe. São coisas que nós, irmãos,
na nossa limitação, não conseguimos compreender. Então, a imensidade de Deus, a onipresença, que poderia ser estar da onisciência, a sua imanência está dentro do universo, a sua transcendência está fora do universo, a sua providência dentro do universo, sustentando todas as coisas. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Cristo é a imagem, é o reflexo da glória de Deus. Através de Cristo nós conseguimos ver ao Senhor, compreender ao Senhor, e todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. E aí, quando eu imagino que todas as coisas são sustentadas pela palavra do poder, nós podemos compreender um pouquinho por que em um universo tão vasto, entre tantas galáxias, planetas, estrelas e outros astros, tudo está no seu devido lugar. E não tem nenhuma coluna, não tem nenhum cabo de aço sustentando isso. Alguns falam sobre a gravidade, alguns falam sobre o poder disso, daquilo outro, as leis que regem o universo, mas na verdade nós sabemos que por detrás de tudo isso, ou na verdade sustentando tudo isso, há a mão do Todo-Poderoso. Por isso que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos mais. Biblicamente, por que Deus é incompreensível? Vejamos aí pelo menos 7 razões para a gente caminhar para o fim. Primeiro, pelo que ele é. Jó 36, 26. Alguém abra, por favor. Segundo, pelo que ele faz. Jó 37, versículo 5. Outro irmão abre esse texto. Por causa das suas profundezas inacessíveis. Isaías 55, de 8 a 9. Alguém abre esse texto. Porque ele está além dos limites temporais e espaciais. Isaías 40, 12. Algum outro irmão abre esse texto também. E à medida que forem achando, podem ler. Primeiro, Jó 36, 26. Deus é grande, o número dos seus anos não se pode calcular. Semana passada, quando eu perguntei aqui, irmão, cite 3 coisas que para você é infinita. Aí alguém disse assim, os números. Eu disse, não. Os números são finitos. Não, pastor, mas matematicamente não se pode. Os números não têm limite. Eu disse, tem. Matematicamente, realmente pode não ter. Mas quem criou os números? Quem criou os dias? Quem criou o tempo? Quem limitou os tempos? Deus. Criou o primeiro, o segundo, o terceiro dia. Criou o dia, a tarde, a noite. Ele que estabeleceu os tempos. Ele que estabeleceu as estações, ele que estabeleceu todas as coisas. Por isso que nós temos na Lei Sagrada as 2 menções, o Cronos, o Kairos, o tempo de Deus, o tempo do homem, e esses tempos divergem entre si, porque os anos de Deus não podem ser contados, não tem como. Então, matematicamente, os números não têm fim, mas divinamente, Deus é aquele que estabelece o tempo do universo e todas as coisas, apenas com respeito a Ele, que jamais nós conseguiremos contar, ele, pelo que Ele é. Segundo, pelo que Ele faz, Jó 37, 5. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Faz grandes coisas, pelo que ele é, pelo que ele faz, coisas que nós não compreendemos. Terceiro, por causa das suas profundezas inacessíveis, Isaías 55, verso 8 e 9. Deus diz, olha, o meu pensamento não é de vocês. Os meus caminhos são mais altos. A imagem é clara. Como nós compreenderemos o planejamento da mente de um Deus tão grandioso? Romanos 11, não precisa abrir esse texto, mas os irmãos vão lembrar. Paulo vai mencionar o mesmo aspecto, que ninguém pode compreender a mente do Senhor. Quem compreendeu a mente do Senhor?
Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que lhe deu sabedoria? Quem foi que lhe deu entendimento? Não tem como. Quarto texto, Isaías 40, 12, porque ele está além dos limites temporais e espaciais. Nós estamos limitados dentro desse espaço. Então, para nós, seres humanos, ainda que consigamos fazer grandes obras, eu não sei quem lembra de um programinha que passava muito tempo atrás na televisão, era um programa mais educativo, não sei se era na TV Escola, TV Cultura, naquele tempo a TV era aberta assim, tinha as parabólicas, pegava. Aí tinha um programinha que era grandes construções, uma coisa desse tipo assim. O programa era voltado para mostrar as grandes construções do homem em torno da Terra. Aí mostrava lá o canal do Panamá, né? Aquele canal do Panamá. Mostrava a hidrelétrica ali de Itaipu, outras coisas assim grandiosas, grandes embarcações, grandes tratores, coisas assim gigantescas, túneis imensos, obras das mais diversas possíveis, mas tudo isso dentro de uma limitação, tudo isso dentro de um espaço, pontes que cruzavam assim um pedaço do mar, rios grandiosos, obras assim, você olha assim, fica maravilhado, que coisa extraordinária, mas dentro de uma limitação, de um campo que se você olha assim de longe por um satélite não é nada. Aí a Bíblia vai dizer que Deus pega a água do mar na concha de sua mão. Então, nós não conseguimos compreendê-lo completamente porque ele está além dos limites temporais e dos limites espaciais. Quinto, porque ele é inacessível. 1 Timóteo 6,16, alguém pode abrir esse texto? Porque ele é o único Deus. Não precisa nem abrir, os irmãos têm decorado esse texto que eu preguei, os do 22 e 3. E sétimo, porque ele é incomparável. Isaías 46, versículo 5. 1 Timóteo 6,16, quem achou pode ler em voz alta. Grande é o mistério da piedade. E aí fala sobre a maneira como esse Deus se vestiu de pele humana, morreu em nosso lugar, foi recebido na glória. Grande é o mistério da piedade. Além disso, nós vamos perceber que Deus é o único Deus. Eu sou o teu Deus, o Deus que te tirou da terra do Egito. Não tenham outros deuses diante de mim, conforme diz o primeiro mandamento. E ele é incomparável. Isaías 46, versículo 5. Pode ler. A quem me comparareis para que lhe seja igual? Mostra mais uma vez esse aspecto de que nós não conseguimos compreender Deus plenamente por conta daquilo que Ele é e porque Ele não tem comparação. Mas vamos um pouco mais. Há muito em Deus e no universo que não nos foi revelado. Deus não nos quis contar. Há mistério que apenas na eternidade entenderemos. E alguns, irmãos, nós não entenderemos nem lá por causa de nossa limitação. E aqui deixe-me lhe mencionar algo extraordinário que a gente tem com respeito aos céus. É bem verdade que a Bíblia diz que nós receberemos um novo corpo. Nós teremos uma mente transformada. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13 que nós o veremos como ele é. Então, as nossas limitações temporais por causa do pecado vão passar. Mas ainda assim, no céu, ainda lá no céu, nós continuaremos limitados. Por um motivo muito simples. Porque o Deus Criador continuará sendo Criador. O Deus eterno continuará sendo esse Deus grande e eterno.
E nós, criaturas, o que é que nós seremos? No céu, mesmo após recebermos um novo corpo, novamente, tudo novo, o que é que nós seremos? Criatura. Mas os mormons vão dizer que não. Os mormons vão dizer que assim como Deus foi um dia, nós hoje somos. E assim como Deus é hoje, nós um dia seremos. Eles creem na endeusificação do homem, não sei nem se tem essa palavra, mas eles creem que nós somos deuses, seremos deuses. Só que a Bíblia não nos apresenta isso, não. É bem verdade que nós seremos como Ele é, quando a Bíblia menciona isso, no aspecto de que nós teremos um corpo glorificado, tal qual Jesus recebeu, por isso que ele é chamado primícia. Mas Apocalipse 22, versículo 3, diz uma coisa interessante. Nunca mais haverá qualquer maldição nela, aliás, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Sabe o que é que isso nos mostra? Que mesmo após recebermos um novo corpo, novamente, no céu nós vamos continuar sendo servos, criaturas. E isso é extraordinário. É extraordinário. Porque se hoje, imagina só, se hoje você encontra realização espiritual, vamos usar esse termo, satisfação espiritual, alegria, contentamento, contemplação, em dominicalmente se reunir numa igreja para ouvir um pecador miserável, limitado, falar das grandiosidades de um livro com a visão limitada, deturpada às vezes por conta do pecado, falha. Imagina no céu, quando nós poderemos compreender plenamente, ou quando nós poderemos ver claramente a grandiosidade de Deus e nos debruçarmos nessa sua grandiosidade. Porque hoje, irmãos, nós nos reunimos aqui domingo após domingo, semana após semana, e a gente, veja, é de admirar, né? Que as pessoas não se cansem de ouvir a palavra do Senhor. Às vezes eu fico pensando, né? Tem dia que eu vim para a igreja pensando, o que é que motiva os crentes? Quando eu digo crentes, me incluindo, tá bom? O que é que motiva os crentes a todo domingo se reunir no mesmo lugar para ouvir a mesma pessoa, a mesma Bíblia, sair para casa renovado, fortalecido? É uma coisa. O mundo olha para a gente e diz assim, é uns besta. Um descrente disse isso comigo, né? Uma pessoa comentando uma situação, né? Aí um irmão estava assistindo a televisão em casa, o culto aqui da igreja, no culto da igreja. Aí o descrente olhou, eu estava pregando aqui, aí disse, esse besta ainda está falando aí, até uma hora dessa. A imagem do descrente, né? Daquele que não conhece ao Senhor, por isso que Paulo vai dizer que para o mundo é loucura, para os que se perdem, é que a gente é um monte de besta. Mas se você for olhar assim, no critério do mundo, do homem que não teme a Deus, que loucura, né? Todo domingo se reunir, tá ali um pastor toda semana falando, ensinando, explicando as coisas, mesma pessoa, com a mesma mandinga, com o mesmo jeito, às vezes que os irmãos não se agradam muito, mas os irmãos estão lá e saem de lá renovado, fortalecido. Como é que a gente pode uma coisa dessa? Na nossa limitação, nas nossas falhas, com o nosso pouco conhecimento, a gente fica assim maravilhado quando a gente abre a Bíblia e Deus fala conosco. Imagina no céu. Então, há coisas e há mistérios que nem mesmo no céu nós teremos plena compreensão por causa de nossa limitação. E isso é extraordinário. Porque, irmãos, não pense você que o céu vai causar em você tédio. Não vai. A imagem que alguns desenhos trazem, né, de um céu com anjinhos tocando lira e o povo assim, entediado, sem ter o que fazer. Não. No céu nós vamos nos maravilhar com a gloriosa presença do nosso Deus. Nós iremos cada vez mais nos encantar com a sua majestade. E nós nunca nos cansaremos disso, porque se aqui nesse mundo a gente não se cansa, quem dirá na presença do Todo-Poderoso?
Então, essa doutrina da incompreensibilidade de Deus tem uma aplicação muito mais positiva para a vida. Isso significa, irmãos, que nós nunca poderemos saber muito de Deus, porque nunca acabaremos de aprender coisas com Ele. E por isso, nós nunca vamos nos cansar de ter prazer na descoberta de mais da sua excelência e grandeza de suas obras. É o Salmo 16:11, que na presença do Senhor há plenitude de alegria e na sua destra há delícias perpetuamente. Isso porque Deus se fez conhecido. E essa eu vou parar por aqui, as crianças já chegaram, e essa é a doutrina da revelação divina. O Deus que é compreensível e incompreensível diante da sua majestade. Queridos, para a gente encerrar, há alguma pergunta dentro do assunto? Não? Então, ficar em pé, vamos orar ao Senhor nesse instante, a gente para por aqui. Semana que vem a gente dá continuidade, falando sobre a revelação e entrando na doutrina do pacto, onde nós veremos como que a Bíblia Sagrada, especialmente do Antigo Testamento, é melhor compreendida à luz da doutrina do pacto. Pai amado, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã em Tua presença, obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor mais uma vez fala ao nosso coração, nos ensina, nos molda e nos faz entender, ó Deus, a Tua lei. Pai amado, nos abençoa ao longo desse dia, dá-nos uma semana abençoada em Tua presença e desejo para aprendermos cada vez mais a Tua santa palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, queridos, alguns avisos. Primeiro, aos que estão nos visitando esta manhã. Nós temos alguns visitantes, né? Levantem as mãos para os irmãos verem. Vamos cumprimentá-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Voltem sempre. É uma alegria tê-los aqui. Irmãos, o nosso acampamento está se aproximando e nós estaremos encerrando as inscrições esta semana. Então, se você não fez a inscrição, em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, não deixe para fazer depois. Dia 20 a gente vai encerrar isso, porque a gente tem toda uma questão de organização. Material que vai ser distribuído, de pulseirinha, de caderno que vai ser entregue a cada um, de listas de quartos. Então, por favor, faça a inscrição, não me dê mais trabalho, não. Eu já quebrei tantas pestanas com esse acampamento, e ainda estou queimando, e sei que essas 2 semanas agora vai ser pior ainda. Perreado para a gente, olha, R$16.200 é o que a gente tem que pagar só o acampamento. Fora refeição, fora logística, fora banner que foi feito, 2 pregadores que nós chamamos. Então, eu estou assim, tempo de tirar do juízo para a gente alcançar 120 pessoas, para a gente pagar todos os custos e não ficar com a dívida para a igreja. Porque se ficar no prejuízo, quem vai arcar com a dívida vai ser a igreja. Então, a gente não quer isso, a gente quer saldar todas as dívidas e termos um momento abençoado. Então, faça sua inscrição. Até 10 vezes no cartão você pode parcelar. Só R$250 é o valor do nosso acampamento. Quarta-feira que vem, todos que vão participar do acampamento devem estar aqui na doutrina. Nós vamos ter uma reunião, eu vou terminar a doutrina mais cedo, e a gente vai fazer uma reunião geral com todas as instruções. Eu vou trazer o mapa, eu vou mostrar tudo, os horários, tudo, semana que vem, quarta-feira, às 7h30 da noite. Vai ser o encontro que antecede o acampamento, com as instruções, com regras, com orientações de saída, orientação de chegada. O nosso acampamento é no meio da mata, tem uma BR que vai até lá, mas tem um trechinho de mata. Então, a gente tem que deixar tudo alinhado, o que leva, o que pode, o que não pode, para que os irmãos não cheguem lá de fio dental e eu digo, não pode não. Aí eu não trouxe outra roupa de banho, vai ficar sem tomar banho. Então, a gente vai ter todas as instruções do que pode levar, do que não pode, para não ter dor de cabeça lá, para a gente ter um momento de paz, sem crise e sem confusão. Tem que ser um momento de comunhão e de santidade, porque é o tema do nosso acampamento, santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, semana que vem, quarta-feira, se você vai para o acampamento, não perca essa reunião. E hoje
eu vou anunciar para os irmãos uma oportunidade para algumas pessoas que estavam se queixando. Ah, mas eu queria muito um quarto de casal. Acampamento é acampamento, para todo mundo. Só que nós temos um acampamento com 240 camas disponíveis, distribuídas das mais diversas maneiras possíveis. E nós deixamos muito claro, nós só liberaremos um quarto para uma família se passar de 5 pessoas. 4, 5 pessoas, a gente consegue reservar um quarto só para a sua família. Mas menos do que isso não tem, porque é injusto você ficar em um quarto sozinho com outra pessoa, enquanto o outro está pagando a mesma coisa para ficar com 10, 15. Só que nós estamos terminando as inscrições e não chegamos a 240 pessoas. Então, nós teremos quartos sobrando, mas isso não significa que nós vamos abrir quarto para casal de graça. Não pode. Não pode. Como a gente tem alguns quartos sobrando e a gente está precisando de dinheiro mesmo, e o acampamento não vai permitir que a gente bote uma pessoa no quarto pagando a mesma coisa que a gente paga o acampamento por pessoa lá, se porventura alguém que não se inscreveu ainda e quer ir muito para o acampamento, mas só queria se tivesse um quarto para ficar com o cônjuge sozinho, nós vamos abrir essa opção com a seguinte ressalva. Você vai pagar o valor de mais 2 estadias. Então, será mais ou menos o seguinte. O acampamento, ele tem uma taxa que é paga lá a ele. O acampamento cobra R$ 45,00 de diária por pessoa. Você pode nem entrar no quarto, mas estando lá, é cobrada essa taxa. Ah, eu não vou comer, não importa. O acampamento quer saber quem entra. Quando eu chegar lá, eu vou ter que dar lista. Ó, tem tantas pessoas, pronto. Eu vou pagar por aquelas pessoas. Se o seu menino come muito, se come pouco, se é um leãozinho, não sei. Não importa, eu tenho que pagar por cada pessoa. Daí, você não vai pagar mais por refeição estando em um quarto. Você vai pagar mais por estadia. Porque você vai ocupar um quarto que cabe 6 pessoas, vai ficar só com o seu cônjuge. Então, será da seguinte maneira. O casal que desejar ter um quarto só para si, me procura. Eu vou fazer a reserva do quarto só para si, até o limite. Porém, você vai pagar R$ 500,00, que é o valor do casal, mais 270, que equivale a mais 2 diárias de 2 pessoas lá no acampamento por 2 camas, tá bom? Então, 770 para um casal ficar sozinho no quarto. Ah, pastor, mas no caso são 3 pessoas, nós queremos adicionar mais uma. No caso de serem 3 pessoas, né? A gente vai cobrar 770 750 mais a estadia de R$ 135,00, que é o valor que é pago ao acampamento por diária de acampante, equivalendo aos 3 dias, tá bom? Eu sei que algumas pessoas vão ficar com dúvida na matemática, mas quarta-feira que vem a gente vai trazer tudo explicadinho. Quem quiser me procura que eu explico mais detalhadamente como é que funciona a estadia lá do acampamento. Vai dividir quarto? Mesmo valor, 250, divide em até 10 vezes, tá bom? Deixa-me ver mais algum aviso que eu esqueci? Não, né? Os aniversariantes da semana. Convidar aqui à frente os aniversariantes da semana e a gente ora encerrando. Hoje o nosso irmão Leandro Mateus, Leandro está aqui? Tá não? Paulo César, dia 20, tá ali, irmão César. Presbítero Alípio e Cleonice, dia 20 também. E dia 22, nosso irmão Samuel Germano. Samuel não veio não, só está aqui Alípio e César. Vamos orar por estes irmãos, tá bom? Hoje à noite eu estarei ausente do culto, eu estarei pregando no aniversário da Igreja Presbiteriana Central em Garanhuns, tá bom? Comunicar aos irmãos o motivo da minha ausência à noite. O presbítero Alípio estará pregando a palavra de Deus, se Deus quiser. Pai amado, nós te damos graças por estes irmãos que, pela tua graça, pela tua misericórdia, alcançaram mais um ano de vida e estão para alcançar. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa vida depende do Senhor. Nossa vida está em tuas mãos. E cada dia que nós temos aqui nesse mundo é um privilégio que o Senhor nos dará mais. Nós te agradecemos por eles. Rogamos que o Senhor os abençoe. Rogamos que o Senhor conceda a eles muitos anos de vida. E que, ó Deus, eles possam ser uma bênção onde estiverem. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e leva-nos em paz aos nossos lares, trazendo-nos à noite com alegria para celebrar e glorificar a ti em culto. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.
Ide em paz.